Graça e paz, meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos na presença de Deus, juntos apesar de distantes, para celebrarmos a Ele, a nossa vida, a graça que Ele tem derramado sobre nós todos os dias. E eu convido você então a abrir comigo a sua Bíblia no texto de Salmo, no texto de Salmo de número 147, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. E enquanto você abre a sua Bíblia, a irmã Rosana vai orar a Deus, nos apresentando diante dele. Eterno Pai, poderoso e maravilhoso Deus, aqui estamos, Senhor, para adorar o Senhor, para glorificar o Teu santo e poderoso nome. Pai, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, que tudo chegue ao Senhor como um aroma agradável a Deus e que nós estejamos com as mentes e os corações cativos a Ti, a Tua palavra, a este momento tão especial. Amém. Em nome de Cristo clamamos o Teu sangue, ó Pai, sobre nós para estarmos na Tua presença. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Amém. Salmo 147, nós vamos ler de 1 a 12. Os irmãos podem acompanhar comigo. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. E é isso que nós vamos fazer juntos, louvar esse Deus que não olha para nós como nós realmente somos, mas nos olha como remidos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você também a, nesse momento, colocar o seu coração diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, nós queremos pedir ao Senhor perdão por sermos ainda tão distante, ou por estarmos tão distante daquilo que o Senhor projetou para nós, filhos perfeitos. Vamos orar e vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Senhor, o nosso coração sempre se alegra em Tua presença, porque é de Ti que vem a nossa alegria, é de Ti que vem, Senhor, a nossa esperança. E, ó Deus amado, eu Te louvo e Te agradeço, porque o Senhor é esse Deus que criou todas as coisas. E assim mesmo, apesar de poderoso, sobrenaturalmente, extremamente, o Senhor se preocupa com os mínimos detalhes de cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor olha para nós, porque o Senhor nos ama. E obrigada, Senhor, porque o Senhor nos aceita, apesar de sermos ainda quem somos. Pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, perdoa as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, aquilo que temos feito e que desagrada o Teu coração. Perdoa-nos, Senhor, por aquilo que temos deixado de fazer e que também desagrada o Teu coração. Nós somos Teus, Pai, e queremos ser servos encontrados fiéis no dia de Jesus Cristo. Deus, nós te pedimos que o Senhor aceite a nossa oração, nos aceite em Tua presença e que nos faças, ó Pai, cada dia mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E é isso que nós vamos cantar agora. Nós vamos dizer ao Senhor: mais de Cristo eu quero ser. Hino de número 135. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber,
da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. E quando o nosso coração fica mais cheio desse Cristo, do Senhor das nossas vidas, a gente fica com mais disposição, mais ânimo para louvá-lo. E é por isso que a gente vai se apresentar diante do Senhor, juntos, dizendo: Senhor, hoje é tempo de te louvar. Porque no meio dos louvores, o nosso Deus habita. A palavra diz lá no Salmo 22, que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Então vamos louvar a Ele agora. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, Sim, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Aleluia. Vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. hoje é tempo de louvar a Deus. Esse Deus a quem nós vamos louvar juntos e estamos louvando juntos é o Deus a quem nós devemos consagrar todo o nosso coração, toda a nossa vida, porque Ele é digno de receber de nós aquilo que nós temos de mais precioso, que é a própria vida que Ele nos deu. Vamos então cantar ao Senhor e dizer a Ele: ao Rei dos Reis consagro tudo o que eu sou. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu
coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles há. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, que neles há. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. O Deus a quem nós consagramos o nosso coração é aquele a quem nós devemos aclamar. Toda a natureza aclama ao Senhor. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glórias ao Senhor, Pai, porque as tuas promessas para conosco são incomparáveis. Porque, ó Deus amado, nós temos prometido galardão, vivermos para sempre com o Senhor nos céus, te louvarmos e te adorarmos em presença, diante do teu trono, junto com os remidos todos do Senhor. Pai, que promessas maravilhosas, promessas para o futuro, promessas também para essa vida. E nós pedimos, ó Deus amado, que o Senhor nos mantenha em santidade até o dia da volta do nosso Senhor Jesus. E que o Senhor fale conosco por meio da palavra do Senhor que vamos escutar. Que o Senhor use o teu servo que trará a mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Dando continuidade ao nosso culto, após um louvor maravilhoso
tivemos a oportunidade de cantar e exaltar o nosso Deus, declarar coisas maravilhosas sobre Ele, sobre o que Ele já fez na nossa vida. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, para lermos do verso 25 ao 35. Portanto, abra a sua Bíblia ou acesse para fazermos esta leitura. Ok, queridos? O texto bíblico nos diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Oremos. Amado Deus, obrigado por esse momento de culto tão gostoso, tão maravilhoso na tua presença. Obrigado, ó Pai, pela bênção que temos de poder cultuá-lo e adorá-lo como servos do Senhor, cientes de que o Senhor está recebendo o nosso culto como aroma suave e agradável ao Senhor. Conduze-nos, ó Pai, no restante do nosso culto, abençoa-nos a ouvirmos a tua palavra, fala ao nosso coração, ministra a cada um de nós as verdades do Senhor. Clamamos assim, ó Deus, gratos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, queridos irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso, de um texto que fala sobre um homem. Primeiramente, fala de Simeão, esse homem, esse grande servo de Deus. Sabemos que Simeão, ele foi usado por Deus e Deus deu a ele um grande privilégio, o privilégio de não morrer antes de ver o menino Jesus. E ele, numa expectativa muito grande, aguardou a chegada de Jesus. Ele ministrava no templo, ele era sacerdote no templo, e quando Maria e José levaram Jesus ao templo para cumprir o que a lei de Moisés diz sobre as crianças de pais judeus, naquele contexto, então ele recebeu o menino e ele falou coisas maravilhosas, ele fez uma oração maravilhosa a Deus, e o texto fala sobre essa oração, fala sobre o que ele disse sobre Jesus, mas o texto também fala sobre ele, sobre a pessoa dele. Portanto, nós vamos analisar esse texto aqui, vendo as maravilhas desse texto, vendo o que esse texto tem de maravilhoso, tanto para nós hoje, como teve para Maria e José naquele contexto, porque eles também ficaram admirados, diz o texto, daquilo que Simeão falava a respeito de Jesus. Minha proposta ao expor esse texto é, primeiramente, falar sobre Simeão, e depois nós passaremos para os outros pontos. Então, a pergunta primeira que nós temos aqui sobre Simeão é essa: que tipo de homem era ele? Ou melhor dizendo, que tipo de servo de Deus, que tipo de crente era ele? Nós não temos dúvida que Simeão
era um crente exemplar. Simeão, um servo de Deus exemplar, um exemplo de vida cristã. E esse é o tema da nossa mensagem. E vemos isso tanto naquilo que o texto diz sobre ele, bem como naquilo que ele fala, naquilo que ele expressa, naquilo que ele faz diante de Deus naquele momento. Então vamos observar primeiramente no texto aqui o que ele fala sobre Simeão e tendo em mente, levando sempre no coração que aqui nós temos Simeão como um exemplo de vida cristã. Para ele, nós podemos olhar, não pessoalmente, mas pelo texto bíblico e dele aqui, do que a Bíblia diz sobre ele, extrair lições maravilhosas, as quais devemos praticar no dia a dia como cristãos que somos. A resposta a essa pergunta, que tipo de homem era ele, nós temos do versículo 25 ao 27. E nesses versículos são ditas 4 coisas que marcam esse homem, esse servo de Deus, cuja vida era uma vida exemplar, um exemplo de vida cristã. Primeiramente, o texto diz que ele era um homem justo. Versículo de número 25. Era um homem justo. E isso é uma menção que refere-se ao seu testemunho diante de outras pessoas. Era um homem justo, não só com o título, porque, na verdade, o que se diz sobre Simeão como ele sendo um homem justo faz referência à sua vida como um todo, faz sua vida ao seu testemunho diante de Deus e também ao seu testemunho diante de Deus, a sua vida com Deus. Ele era conhecido como um homem honesto, um homem sincero, um homem confiável e verdadeiro, um homem de integridade. Então, ser justo passa por esses pontos aqui. Então, ele era extremamente qualificado. Ele era um crente qualificado. Ele tinha essa qualificação aqui e outras que eu vou apontar para vocês, porque é muito importante a gente entender essas verdades aqui sobre esse homem, um homem justo. Nós vivemos num contexto onde a injustiça impera, onde os homens, na sua maioria, são injustos. No Brasil, por exemplo, nós estamos sofrendo muito com a injustiça daqueles que nos governam. Mesmo em tempo de pandemia, nós vemos tantas injustiças que geram corrupção, geram maldades no coração das pessoas, atitudes maléficas, prejudicando muitas pessoas. Nós vemos aí pelos noticiários da televisão o quanto nós estamos vivendo num contexto de pessoas injustas, de pessoas não honestas, de pessoas não íntegras, de pessoas desqualificadas nesse ponto aqui. E aqui, nesse texto, nós temos o exemplo de Simeão, um homem justo, e certamente também ele era um homem justo, foi um homem justo dentro de um contexto onde haviam também muitas pessoas injustas, muitas pessoas não íntegras, muitas pessoas desonestas, muitas pessoas não sinceras, muitas pessoas não confiáveis, muitas pessoas não verdadeiras. Então, o primeiro aprendizado que temos aqui da vida desse homem é: sejamos justos. Não importa o momento da nossa história, não importa o que está acontecendo, não importa o que as pessoas lá fora são, Deus nos chama para sermos justos, vivermos e testemunharmos essa verdade. Temos isso no nosso coração e na nossa alma. É isso que nós temos aqui. Em segundo lugar, o texto nos diz que ele era um homem devoto. A palavra justo é o aspecto humano de sua vida e a palavra devoto é o aspecto de Deus na sua vida, porque fala de seu relacionamento com o Senhor. Ou, em outras palavras, sua vida era agradável a Deus, porque ele estava vivendo em comunhão com Deus. Ele era submisso a Deus. Ele tinha uma vida entregue, uma vida completamente dedicada ao Senhor.
uma vida que fora colocada na presença de Deus para honrá-lo, para servi-lo, para agradá-lo, para ser vivida segundo o coração de Deus, para agradar em tudo a Deus. O texto diz isso. Se você voltar ao texto, nós aprendemos isso aqui. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, e depois piedoso ou devoto, que é a mesma coisa. Então a palavra justo, essa qualidade de Simeão, diz respeito ao seu testemunho, à sua vida perante os homens, a sua vida no contexto em que ele estava, dentro da sociedade em que ele estava, vivendo como um cristão, uma pessoa justa, vista como uma pessoa justa. E piedoso diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Então ele era uma pessoa também piedosa. Ou seja, diante dos homens ele era justo e diante de Deus ele era piedoso. Deus o tinha assim e Deus o relacionava com ele exatamente dessa maneira. Ele era um homem, de fato, devoto a Deus. Queridos, nós temos esse grande desafio de sermos pessoas piedosas, ou seja, em outras palavras, de nos mantermos firmes no bom relacionamento com Deus. Vivendo no mundo, agradando, honrando, glorificando a Deus, cujas vidas são realmente para Deus, cujas vidas são entregues a Deus, cujas vidas glorificam a Deus antes de qualquer outra coisa, cujas vidas são de fato reconhecidas como vidas piedosas, primeiramente pelo próprio Deus, vista por Deus, e depois também vista pelas pessoas do mundo, pelas pessoas com as quais nos encontramos, nos relacionamos, com as pessoas que convivemos, com as pessoas da nossa sociedade. Justo e piedoso, primeiramente, vemos isso aqui desse homem de Deus. Mas também o texto diz que ele era um homem controlado pelo Espírito Santo. Um homem controlado pelo Espírito Santo. Um homem movido pelo Espírito Santo. Olha, ser movido pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Que coisa extraordinária. Ele era movido pelo Espírito Santo. Aqui, nesse texto, nós temos 3 referências sobre a experiência de Simeão como sendo uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. O texto nos diz, primeiramente, que ele era uma pessoa que esperava a consolação do Senhor, a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre a vida dele. E depois nós temos aqui a menção de que o Espírito Santo revelou a ele que ele não morreria antes de ver o menino Jesus. E depois, no verso 27, nós temos aqui a frase: movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Então, essa é uma outra característica muito importante de Simeão. Uma vida controlada, uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Isso significa, em outras palavras, que ele era cheio do Espírito Santo, que ele era iluminado pelo Espírito Santo, que ele era guiado pelo Espírito Santo e que ele era uma pessoa sensível ao Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia nos ensina, nós sabemos, que Deus derramou do seu Espírito em nós e que o Espírito de Deus habita o crente. Nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia nos diz isso. Isso é verdade. Agora, nós aprendemos de Simeão que ele não só tinha o Espírito Santo, mas que ele era controlado
movido, guiado, que ele era iluminado, que ele era conduzido pelo Espírito Santo. Por que Simeão foi uma pessoa movida pelo Espírito Santo? Exatamente porque ele decidiu estar em plena comunhão com Deus. Isso denota, com certeza, que ele era um homem de leitura das Sagradas Escrituras. O que ele tinha em mãos para ler era o Antigo Testamento. Certamente ele lia, ele conhecia, e através da leitura da palavra, ele estava se colocando cada vez mais diante de Deus, numa entrega total. Certamente ele também era uma pessoa de oração, e ele orava a Deus, ele se colocava diante de Deus como um grande servo de Deus, e ele se tornou uma pessoa, através da leitura da palavra, deixando a palavra falar o seu coração, em oração e em clamor a Deus, observando os preceitos da palavra, observando tudo o que a palavra diz. Ele deixou com que a sua vida fosse conduzida, fosse movida pela palavra de Deus, fundamentado também na oração a Deus, com um coração quebrantado diante do Senhor, com humildade, com reverência, no desejo de fazer aquilo que, de fato, ele deveria fazer e ser como um servo de Deus. O Espírito habita em nós, mas para sermos movidos por Ele, nós precisamos deixar com que a palavra de Deus mova o nosso coração, mova a nossa vida, mova os nossos pensamentos, mova as nossas atitudes, mova as nossas decisões. Devemos constantemente ir à palavra, porque o Espírito Santo move a nossa vida através da palavra, através daquilo que Deus nos dá, aplicando a palavra de Deus ao nosso coração, trazendo a palavra de Deus ao nosso coração, aplicando-a na nossa vida, na nossa alma, na nossa mente. Às vezes não se entende bem o que significa ser movido pelo Espírito Santo. Ser movido pelo Espírito Santo, deixar-se levar pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Ser movido pelo Espírito Santo é deixar-se ser, moldar-se, como a palavra de Deus ensina. O Espírito de Deus fala ao nosso coração através da palavra, porque a palavra de Deus é também palavra do Espírito Santo. E ele nos move. Todas as vezes que eu e você, cada vez mais, lermos a palavra, aprendermos dela, aprendermos da vontade de Deus e nos deixar levar por essa palavra, nisso estamos sendo movidos pelo Espírito Santo. Não precisamos ficar esperando o Espírito Santo de uma forma sobrenatural hoje, alheia às Escrituras, falar aos nossos ouvidos e nos levar. Toda a nossa sensibilidade para vivermos segundo o Espírito, movidos pelo Espírito, passa, antes de tudo, pela palavra de Deus. Passa pela compreensão e pela obediência à palavra de Deus. Isso nos é garantido por Deus, uma vez que Ele nos deu o seu Espírito. E agora vamos viver segundo o Espírito. Inclusive, nós conhecemos o texto que fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Nós aprendemos na Escritura sobre o fruto do Espírito e somos instruídos a viver aquele fruto do Espírito que nos é colocado ali, porque nós somos pessoas de Deus, porque nós somos de Cristo Jesus. Então, ele, movido pelo Espírito Santo, se encaixou dentro da palavra de Deus. Ele esperou o momento de Deus na história. Ele não agiu, ele não deu passos, ele ficou tranquilo, ele aquietou o coração, ele foi cumprir as suas atividades no templo, e indo ao templo, o texto diz que chegaram lá José e Maria com o menino. Então percebe-se que a vida dele, toda a vida dele, foi, na verdade, uma vida pautada na palavra. Por isso ele viveu dessa maneira, por isso ele foi capaz de vislumbrar as coisas de Deus, de compreender as coisas de Deus, de ressaltar a vontade de Deus, de dizer que o que estava acontecendo de fato era da vontade de Deus, porque a sua vida era pautada nas Escrituras, e nisso vemos o mover de Deus na sua vida. É isso que devemos fazer constantemente na nossa vida. Sermos pessoas que se deixem levar pelo Espírito Santo de Deus. Deixe-se levar
por aquilo que Deus fala, por aquilo que Deus quer, por aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Disse 4 coisas sobre Simeão. A última que nós aprendemos sobre Simeão aqui é que ele era uma pessoa de oração e que com a sua oração e um coração grato, ele louvava e exaltava o nome de Deus. O texto diz que naquele momento, Simeão, então, ele pegou no braço, ou nos braços, o menino Jesus e louvou a Deus dizendo, e é em que então nós temos a oração de Simeão. E nessa oração nós aprendemos também coisas maravilhosas de Simeão. A oração de Simeão, sendo ele um homem de oração, nós também aprendemos aqui. Porque a oração de Simeão é uma oração muito interessante. Ele, primeiramente, diz, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. A primeira coisa que ele expressa na sua oração é que a sua vida está nas mãos de Deus. O seu tempo de vida, a sua história, o dia do seu nascimento e tudo o que estava acontecendo com ele, bem como o dia da sua morte, estava nas mãos de Deus. E ele diz, agora, Senhor, podes despedir-me. Nisso nós vemos ele dizendo, a minha vida está nas tuas mãos. Podes, se quiseres, se essa for a tua vontade. Em segundo lugar, na oração de Simeão, nós aprendemos o grande gozo que ele tinha, a grande alegria que ele tinha pela salvação em Cristo Jesus. Ele exultou isso, ele ressaltou isso. Ele louva a Deus pela salvação. Ele agradece a Deus pela salvação. Ele exalta a Deus pela salvação. O seu coração está cheio de gozo, extremamente contente e realizado pela salvação em Cristo Jesus. Isso é também muito importante para nós. Então, Simeão, primeiro, entendeu que a sua vida estava nas mãos de Deus. É assim que devemos entender. E a nossa oração constante deve, de fato, também pautar por esse ponto. Oramos a Deus, nós clamamos a Deus, nós agradecemos a Deus. Há muitas coisas que nós fazemos na nossa oração, mas nós devemos, antes de tudo, entender que a nossa vida está nas mãos de Deus, que a nossa história está nas mãos de Deus e que Ele tem total domínio e controle sobre ela. Também sobre a gratidão, agradecer pela salvação é um dever nosso, porque essa é a maior bênção, essa é a maior dádiva de Deus, o maior presente que uma pessoa pode receber, e por isso só devemos estar contentes para sempre. A salvação é motivo de gratidão. Às vezes a gente ora, pede tantas coisas, a gente até ora agradecendo por bênçãos físicas que recebemos, por muitas coisas, nós às vezes nos esquecemos de orar com gratidão a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Então ele expressa a gratidão a Deus. Eu e você devemos, em todas as nossas orações, expressar nossa gratidão a Deus pela maior dádiva dele, a salvação em Cristo Jesus. Isso é fundamental para as nossas vidas. Deus fez tudo por nós em Cristo Jesus e Ele espera a nossa gratidão também por esse ato glorioso, maravilhoso, extraordinário, miraculoso dele na nossa vida. Gratidão em oração, gratidão no coração, gratidão nos lábios, na mente, na alma, constante a Deus por Cristo Jesus. Por isso ele diz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Também nós aprendemos na oração de Simeão que ele tinha plena consciência do eterno plano de Deus em Cristo Jesus. Porque, verso 30, os meus olhos já viram a tua salvação, a qual, verso 31, preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação dos gentios, verso 32, e para a glória do teu povo Israel. Olha que coisa extraordinária. Ele tinha essa consciência. Quem é Jesus? Qual é o plano de Deus? Qual o propósito de Deus em Cristo Jesus? Ele declara isso a Deus. Senhor, eu tenho conhecimento. Senhor, eu sei dessa verdade. Isso está no meu coração. Eu tenho toda a compreensão disso, Senhor.
E aqui eu estou expressando isso ao Senhor, tem essa compreensão. Eu sei que Jesus veio para salvar, eu sei que Ele veio dentro de um plano estabelecido pelo Senhor. A Tua palavra diz isso, está no meu coração. Confirmo isso ao Senhor, de mim mesmo, do meu coração. Pecador que sou. Simeão era um pecador. E sei que os Teus planos são maravilhosos. Os Teus planos são para a glória. E esse plano em especial é um plano glorioso, é uma revelação maravilhosa, não só a Israel, mas também aos gentios. É um plano glorioso do Senhor. É um plano que podemos dizer que é luz, que Cristo é luz. Luz das trevas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aprendemos isso, essa confirmação. É bom nas nossas orações, e aprendemos com Ele aqui, dizer para Deus, Senhor, nós sabemos que o Senhor é Senhor, que o Senhor conduz, e que a história de Jesus, tudo o que o Senhor realizou nele, está dentro dos Teus planos, dos Teus propósitos. Nós estamos aqui, ó Pai, de verdade, declarando isso ao Senhor, e entendendo que os Teus planos são gloriosos, os Teus planos são maravilhosos em Cristo Jesus, e os Teus planos, ó Pai querido, é como luz, que Cristo é luz. Ele está exaltando a Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus por bênçãos espirituais. Por bênçãos espirituais. Em nenhum momento aqui ele fala de bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Ele ressaltou as bênçãos espirituais, o grande plano de Deus em Cristo Jesus, a pessoa de Jesus, a revelação de Jesus. Jesus como luz para os gentios e para o povo de Israel, ou seja, para todos aqueles que Deus tem para si, dentro desse plano glorioso, salvífico. Às vezes ficamos muito preocupados com bênçãos físicas, materiais, pedimos a Deus. Não está errado pedir, mas esses pedidos não podem ser mais do que a gratidão, do que a nossa expressão de louvor a Deus por bênçãos espirituais. E até por pedidos por bênçãos espirituais para as nossas vidas. Temos um contexto onde as pessoas focam muito as coisas materiais e valorizam muito as coisas materiais. E às vezes nós, como igreja também, colocamos mais coisas materiais diante de Deus. Não é errado fazer isso, mas nós não podemos fazer isso em detrimento das coisas espirituais. Paulo, ele foi uma pessoa, um apóstolo, que louvou a Deus, exaltou a Deus muito pelas bênçãos espirituais. Exaltou a Cristo pelas as ricas bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu creio que a minha e a sua oração, aprendendo com Simeão e com outros textos das Escrituras, até passar por isso, a nossa gratidão a Deus, por bênçãos espirituais. Uma coisa que você já sabe, eu só vou repetir: as bênçãos materiais são passageiras, mas as bênçãos espirituais são eternas. Portanto, elas são muito mais importantes para nós. Deve ser motivo das nossas orações, tanto de petições como de gratidão a Deus. O que é pedir uma bênção espiritual? Por exemplo, se eu peço a Deus para Ele, ó Senhor, não me deixe desviar dos Teus caminhos, me assiste, dá-me firmeza nos Teus planos, nos Teus propósitos. Senhor, cuida da minha vida espiritual. Isso é um pedido espiritual, de bênção espiritual. Entendeu, queridos? Então nós aprendemos isso com esse servo maravilhoso de Deus. Mas aprendemos mais. Nós vamos aqui observar outras coisas nesse texto. Aqui há tanta riqueza de detalhes que, se tivéssemos tempos, poderíamos considerar, após essa primeira exposição, cada palavra ou frase. Cada palavra ou frase. Aqui nós temos um momento de adoração. Simeão fez ali um momento de adoração. Seu coração estava grato. Ele adorou ao Senhor. Ele exaltou ao Senhor naquele momento. Glorificou ao Senhor no templo com José e Maria e o menino Jesus. Ele adorou ao Senhor. Quando ele
pegou os meninos do braço. Essa foi a primeira atitude dele, uma atitude de adoração a Deus. Adorar o Senhor. É assim que devemos começar todos os nossos dias, prostrados diante de Deus em adoração a Ele. E adorando, fazer a nossa oração. E adorando, ler a palavra. E após isso, todos os nossos dias, todo o nosso dia, aliás, todas as horas do nosso dia, como um culto que prestamos a Deus. Onde quer que estejamos, onde nos encontrarmos, no que estivermos fazendo, eis ali um servo do Senhor que está com a sua vida adorando a Deus. Sua vida é um culto a Deus. Sua vida é um culto a Deus. Simeão também nos ensina aqui que ele, de uma forma muito clara e tranquila, ele cria na soberania de Deus. Tudo o que ele falou sobre Jesus, o acontecimento dentro da história, dentro do plano de Deus, como sendo tudo o que estava acontecendo, o propósito de Deus, revela a sua consciência, a certeza que ele tinha, a convicção que ele tinha de que Deus é soberano. Isso significa que a história toda estava dentro dos propósitos de Deus. Muitos em Israel não criam como Simeão creu e se expressou aqui. Muitos nem sequer ligavam para isso, tocavam as suas vidas. Os religiosos da época, a maioria deles conheciam isso aqui, mas não entendiam como Simeão entendeu. Mas ele, firme em Deus, dizendo: o Senhor é soberano, se o Senhor prometeu, se o Senhor disse isso, se o Senhor falou isso no passado, falou isso aos nossos pais, se isso está revelado na sua palavra, isso vai acontecer, porque o Senhor é soberano, porque os teus planos não podem ser frustrados. Haverá um momento em que eles se concretizarão dentro da história, segundo os teus propósitos. Cria na soberania de Deus. Que maravilhoso. E nisso ele reconhece que tudo o que está acontecendo é de Deus. Queridos, às vezes nós falamos sobre a soberania de Deus, nós temos muitos hinos e cânticos que avultam a soberania de Deus, cantamos a soberania de Deus. Às vezes até nas nossas orações nós declaramos que Ele é soberano, mas isso não basta, temos que viver essa soberania na prática, no dia a dia. E quem vive a soberania de Deus no dia a dia vive mais tranquilo, mais em paz. Simeão esperou muito tempo, já na sua velhice, mas sempre viveu em paz, porque a sua vida estava pautada na soberania de Deus. Ele esperou por Deus, o momento de Deus na história. Não vacilou, não deixou de crer em momento algum. Sabia que Deus, como ser soberano, iria cumprir o que Ele disse. E que a sua vida também, a sua história também, como o Espírito disse que ele não morreria, ele também creu nisso. Isso revela também que ele cria na soberania de Deus. Morreria antes de ver Jesus. É isso. É viver assim. Há um Deus que é soberano, que conduz tudo, inclusive conduz a minha vida, conduz a minha história. Vemos isso aqui em Simeão, Deus conduzindo a sua vida, Deus conduzindo a sua história. Ele estava muito tranquilo e viver assim. Certamente muitas coisas aconteceram com Simeão, muitas coisas tristes, porque era um homem, como somos, uma pessoa, como somos, sujeitos ao sofrimento, à tristeza, à angústia, a inquietações, a enfermidades. Ele diz: minha vida está nas mãos de Deus. Ele é soberano. Eu creio nele como aquele que tem a história nas suas mãos, como aquele que conduz, cujos propósitos ele realiza, segundo aquilo que ele prometeu. Como isso é maravilhoso, queridos. Viver uma vida pautada na soberania de Deus, no sentido mais prático absoluto. Mais prático absoluto. Nisso também vemos o quanto Simeão era submisso.
quanto ele era submisso. Quando ele ora no versículo 29, dizendo, Senhor soberano, ele está também nisso demonstrando a sua submissão a Deus. Sou teu servo, tu és soberano, tu és o meu Senhor. Tu és dono da minha vida, dono da minha história. O Senhor é o meu Senhor, é o meu dono. O servo humilde, humilde, humilde. A humildade é algo elementar na nossa vida. Porque Deus requer a humildade de nós. Ele nos instrui a sermos humildes. Vivemos essa humildade. Vivemos isso aqui, nesse grande servo de Deus. Se você observar, no verso 29, voltando agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Essa é uma declaração que está fundamentada na humildade. Porque o servo, ele está para servir ao seu Senhor. Ele está para cumprir a vontade do Senhor. Ele está para agir com humildade perante o Senhor. Ele está para em tudo agradar, honrar ao Senhor. Aqui aprendemos essa lição, ser servo de Cristo. Nós sabemos que a Bíblia nos chama de servos de Cristo. Os crentes são servos de Deus. Significa que nós estamos para servir a Deus nesse mundo. E essa deve ser a nossa primeira ocupação. Essa deve ser a nossa primeira missão. Isso deve ser o nosso primeiro propósito de vida. Servir ao nosso Deus como servos dele que somos, honrando em tudo. Ser humildes, nos encontrarmos sempre vivendo a verdadeira humildade que aprendemos em Cristo Jesus, que aprendemos nas Sagradas Escrituras, vivendo essa humildade. Às vezes nós encontramos crentes que se declaram servos de Deus, mas não servem a Deus no sentido prático, cujas vidas não denotam serviço a Deus, submissão a Deus, humildade nos seus relacionamentos com outras pessoas. É muito importante sermos reconhecidos, tidos por outras pessoas como pessoas humildes. E essa humildade, ela vem ou advém a partir do momento em que nós, primeiramente, decidimos ser servos de Deus. Mas aprendemos mais com Simeão. Simeão, ele fala coisas maravilhosas sobre Jesus. E o que ele fala aqui, queridos, são coisas que ele aprendeu nas Escrituras. Coisas que ele aprendeu nas Escrituras. Ele fala que de Jesus, quando Simeão os abençoou e disse, versículo de número 33, e disse sobre Jesus, eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de nações em Israel e para ser alvo de contradição. Ele diz isso aqui exatamente porque ele sabia das Escrituras, nós temos isso nas Escrituras. Isaías, por exemplo, falou sobre isso. Há outros textos messiânicos do Antigo Testamento que já revelaram isso. Então ele era uma pessoa que tinha conhecimento das Escrituras, cujas palavras estão fundamentadas nas Escrituras. Não está inventando nada, ele está dizendo o que ele aprendeu das Escrituras, ou seja, o que ele aprendeu do próprio Deus, o que o próprio Deus já havia dito a ele. Ele diz, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então ele tinha esse conhecimento das Escrituras. É muito importante que eu e você também
Pensemos nisso. Um servo de Deus deve conhecer as Escrituras, ir a ela, estudá-la, memorizá-la, tê-la no coração, falar sobre ela. Aqui Simeão ele está anunciando a palavra de Deus. Está dizendo o que Deus disse. Se você quer entender isso como profecia, isso aqui é profecia verdadeira. Não é uma profetada, é profecia verdadeira. Porque ela está toda fundamentada nas Escrituras. Ele está falando, repito, daquilo que ele já aprendeu nas Escrituras sobre a pessoa de Jesus. Quem era Jesus? O que ele faria? O que aconteceria com ele? Qual o marco na história que ele deixaria? E a sua importância, não só para Israel, mas para os gentios, para todos os povos, como ele coloca aqui. Conhecer as Escrituras é o ponto de partida para nós evangelizarmos, para nós falarmos de Deus, falarmos das obras de Deus, falarmos de Cristo, do que Ele é, do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele promete. Falar da salvação, do pecado do homem, da necessidade de conversão, de vida com Deus, para falarmos do perdão de Deus, da graça, da misericórdia, do amor, da bondade de Deus, para falarmos daquilo que virá, daquilo que Deus promete, das coisas maravilhosas. Nós não temos palavras para falar sobre Deus, sobre Cristo, para anunciar Deus e aos homens, falando deles, e dos Deus e Cristo aos homens, falando deles, sobre o que Deus tem aos homens, senão aquilo que a Bíblia traz para cada um de nós. Nós não podemos inventar uma mensagem, nós não podemos criar nada. Tudo, na verdade, tem que vir do próprio Deus. Está na palavra dele. Toda verdadeira evangelização, ela é, antes de tudo, teocêntrica, ou seja, está fundamentada em Deus, e ser fundamentado em Deus está fundamentado na sua palavra, naquilo que ele fala, naquilo que ele ensina. O testemunho cristão também tem que ser exatamente por aí, um testemunho que passa, antes de tudo, pelo que se aprendeu das Escrituras. E Simeão aqui, então, ele faz essas coisas de forma muito magistral. Ele fala de Jesus, fala de Deus, fala do plano, quem é Jesus, o que ele veio fazer, o que acontecerá com ele, o que ele realizou, qual o propósito dele no mundo para os povos, não só Israel, também para os gentios ou os povos de outras nações, porque ele tinha o conhecimento das Escrituras. Por isso ele falou coisas sobre Jesus tão detalhadamente, coisas que aconteceriam com ele e que ficariam eternamente após a vida dele. Eis aqui um servo que soube de verdade falar, dar um bom testemunho, anunciar a palavra de Deus. E anunciou a muitos povos, porque desde que esse texto, ou essas palavras foram ditas, elas são anunciadas. Foi anunciada naqueles dias, depois, com o tempo, ela veio ser impressa, é anunciada a mim, anunciada a você, como nós estamos vendo hoje e eternamente. Então, queridos, concluindo a nossa mensagem, percebe-se o quanto esse texto é maravilhoso? Percebe o quanto nós aprendemos com Simeão? Aprendemos da sua própria pessoa, qualidades, atributos espirituais, na sua vida cristã, e também aprendemos daquilo que ele falou, daquilo que ele anunciou. Que essa mensagem fique gravada no seu coração, na sua alma, de uma forma assim maravilhosa, para a sua edificação, e que eu e você tenhamos sempre no coração o desejo, o propósito de, olhando para esse servo de Deus, procurar viver como ele viveu, agir como ele agiu, e falar de Deus e de Cristo Jesus como ele falou. Em suma, ser um cristão autêntico, revelando as qualidades de um verdadeiro cristão, deixando a sua vida ser movida pelo Espírito Santo de Deus,
ou seja, a partir do que você aprende da palavra, vivendo essa verdade. Uma pessoa de oração, que sabe orar, adorar, honrar, glorificar a Deus na sua oração. Pessoa que reconhece a soberania de Deus e vive na prática essa soberania, que entende que a sua vida está nas mãos de Deus, está segura de um Deus que não falha, que é todo-poderoso, e que o que falarmos sobre Deus e sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a obra de Cristo, enfim, daquilo que temos de respeito ao plano de Deus para o pecador, falarmos a quem não conhece Cristo, falemos pautados na palavra dele, falemos o que a palavra dele diz, que a palavra dele nos ensina. É isso, queridos, que coisa interessante, como é interessante, melhor dizendo, nós aprendermos isso de Simeão. Que Deus te abençoe e nos ajude a vivermos essas verdades bíblicas dia a dia. Que somos capazes. Por quê? Porque Deus nos chamou para Ele, como chamou Simeão. Porque somos servos de Deus, como Simeão foi. Deus nos separou para si. Porque temos o Espírito de Deus, como Simeão teve. Deus nos deu o seu Espírito. Basta querermos e trilharmos os caminhos que Deus nos deu para sermos assim. Com decisão no coração, firmeza, perseverança, propósito definidos, segundo o coração de Deus. Amém, queridos. Oremos. Pai amado, a Ti a nossa gratidão por esse culto, por esse momento de aprendizado da Tua palavra, pela mensagem. Que o Teu Espírito aplique essa palavra nos nossos corações e que nunca nos esqueçamos dela. Assim oramos gratos em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que continue nos abençoar e a nos sustentar na Tua presença. Ó Pai querido, nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Sê conosco sempre, ó Pai, e ajuda-nos a sermos crentes segundo o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no próximo domingo teremos culto presencial e eu peço a vocês, queridos, que se preparem para participar. Nós poderemos ter, no máximo, 30% de irmãos presentes em cada culto, ou seja, presente na escola dominical e no culto à noite. Então, nós vamos agendar isso, nós vamos dizer para a Rosana, a nossa secretária, a nossa missionária, que iremos lá participar do culto. Então, você liga para ela e diz no telefone da igreja ou dela que está aí no grupo, no WhatsApp do departamento infantil, você pode ligar e dizer a ela de qual culto você participará. É bom termos o controle para não fugirmos do protocolo do governo, não sermos pegos como transgressores, transgredindo o decreto. Ok, queridos? Continuemos orando uns pelos outros e que a boa mão de Deus esteja sobre vocês continuamente e que o nosso Deus nos conduza sempre para a sua honra e para a sua glória. Um grande abraço no amor de Cristo Jesus. Assim encerramos esse momento. Amém, queridos irmãos.